Olá, boas tardes. Eu sou Ibrahim Ayvej. Quero cumprimentar todos os participantes deste congresso. Eu sou tradutor de Os Lusíadas para turco, com o título Lusitânyalılar. Com esta tradução, Camões foi traduzido para turco pela primeira vez, como uma obra inteira. Estou muito feliz por ter esta sorte. Foi um trabalho privilegiado para mim. Eu quero falar de maneira mais breve sobre a minha experiência de traduzir Camões para vocês. Queria fosse este tempo mais prolongado, mas temos um tempo mais limitado, então eu quis fazer uma seleção dos pontos mais destacados da minha experiência com Camões. Agora, minha tradução teve um lançamento no dia 18 de novembro. Quero falar um pouco sobre aquele processo, como é que surgiu esta ideia de traduzir Camões. Eu aprendi português aos meus 22 anos e eu acho que já faz 10 anos que estou a falar português e sempre tinha a ideia de fazer traduções de português para turco. Um dia, numa alfarrabista turca, eu encontrei Os Lusíadas, um livro de 1875. Então, fiquei muito curioso, comecei a ler e estava a entender, não é? Não perfeitamente, mas eu estava a entender a ideia. E depois os meus amigos incentivaram-me para eu traduzir, porque eles estavam também muito curiosos para entender o que é que se passava no livro. Então, assim, eu fiz uma experiência de os primeiros estrofes. E depois, meus amigos gostaram muito, ainda incentivaram-me para eu continuar. E, enfim, eu decidi fazer este trabalho e iniciei. E quando estava em caminho, comecei a procurar um editor turco. E logo, um dos primeiros editores que eu falei aceitou o trabalho. Queriam ser o primeiro editor turco para publicar Camões na Turquia. Então saiu deste editor turco Ötüken, é um dos mais privilegiados editores da Turquia. Então o meu trabalho concluiu-se mais ou menos em um ano. Ficou um livro de 441 páginas. Não é apenas uma tradução, e já traz consigo também um index temático, notas de rodapé que ultrapassa 1200 e também inseri uma introdução histórica que conta a história de Portugal, desde a pré-história até a altura de Camões. E então eu quero que minha tradução não seja entendida só não como apenas uma tradução, mas um investimento em investigação, uma investigação profunda sobre Camões. E por ser a primeira tradução para turco é muito importante. E eu não sabia que também não havia outras traduções para outras línguas de países islâmicos, como árabe ou Indonésia ou outros. Então, isto foi também um sorte para mim, que o meu livro foi a primeira tradução para qualquer língua de um país islâmico. Muita gente me perguntou por que traduziste Camões, não sei o quê. Então, eu quero responder com uma expressão de língua portuguesa que diz: curiosidade matou o gato. Então eu comecei para este trabalho com curiosidade, mas enfim, era muito mais difícil do que eu imaginava, né? Eu não pensava que seria tão difícil. Mas se falarmos de algumas questões mais acadêmicas, este livro merece ser traduzido, na minha opinião, porque tem um valor poético muito importante, muito forte na literatura ocidental da Europa. Tem um valor histórico, o que também me motivou muito para traduzir, porque eu estava muito curioso para conhecer as ideias da altura, como é que era uma vida na altura, os pensamentos, etc. E também é muito importante para conhecer a psicologia do tempo, psicologia da ideia de cruzadas. Então, também eu acho que este livro na Turquia
vai ter muitas referências acadêmicas para quem estuda história da Europa. E, então, isso me surpreendeu também como é que este livro não foi traduzido até hoje para turco. Eu pesquisei sobre isso e, na minha opinião, isto não foi traduzido porque é um trabalho muito difícil. Como um texto do século XVI, não é fácil, nem qualquer tradutor pode traduzir isso. Tem uma linguagem antiquada e também quem traduz isso é importante esteja com um conhecimento histórico sobre os descobrimentos e também como o texto tem estruturação em rima, às vezes não, o sintaxe de frase não está em ordem correta, por isso também dificulta o entendimento da frase, do sentido. E ainda hoje na Turquia, o português é uma das línguas mais raras. Posso dizer que não existia, quando eu aprendia português, não existia nenhuma fonte para estudar português. E quase nada, né? E hoje em dia existe um livro de gramática portuguesa que foi publicado por mim em 2017 e continua a ser um dos únicos fontes para aprender português em turco. E, então, também, na minha opinião, isto precisa uma especialização de Camões e conhecer especialistas para conversar, falar, etc. E também podemos falar sobre que aqui existem algumas passagens pejorativas sobre os muçulmanos em geral e sobretudo o nosso profeta Maomé. Isso talvez na história, não falo de hoje em dia, mas talvez na história isto talvez evitou alguém traduzisse o livro para o turco por ter medo de censuras, pressão, etc. Então, como é que eu ultrapassei estes problemas? Eu aproveitei algumas versões de textos atualizados. Também eu aproveitei outras traduções para inglês, espanhol, francês, etc. Para fazer comparações e para corrigir-me se estou a entender correto ou não. Então, eu beneficiei de outras traduções e Os Lusíadas é uma obra muito bem estudada, é fácil de encontrar explicações sobre as passagens e também agora quando eu comecei a traduzir, eu comecei a pensar o que é que posso fazer sobre aqueles partes pejorativos, sobre Islão, profeta, etc. E depois vi que, por exemplo, na Turquia também o livro de Dante, Comédia Divina, já tem 4 traduções, então outros tradutores que eu consultei falaram, disseram não, agora hoje em dia na Turquia não há problema sobre isso, então o que eu fiz, eu não alterei nada, nem fiz nenhuma censura, eu tentei fazer uma tradução máximo original, com máxima fidelidade para o original e traduzir tudo igual. Só que em um sítio que ele falava mal sobre o profeta, eu deixei a palavra arriscado. Pronto, isto foi uma opção pessoal, que eu também sou muçulmano, né? Mas eu quis respeitar o máximo a linguagem de poeta até eu traduzir em rimas também para refletir o valor poético da obra para a nossa língua. Então, quero partilhar rapidamente alguns assuntos mais destacados. Também, na minha opinião, chamam muita importância. Camões é um homem muito, muito culto. Ele conhece muito bem todos os conhecimentos da literatura, história da sua época. Então, ele fala bastante sobre a Ásia Menor, os acontecimentos na mitologia grega que passaram na Turquia de hoje, né? Parte asiática da Turquia. Então, foi para mim muito entusiasmado descobrir
que falavam Camões, que hoje em dia estão situados na Turquia. Eu escrevi nomes atuais na minha tradução, nomes atuais dos lugares que passam no livro. E são bastantes, tem muitos sítios que passam na Turquia. Algumas denominações religiosas eu achei muito interessante. Em primeiro lugar, havia uma diferença de humanidade em três, podemos dizer assim: os mouros, que são muçulmanos, né? Os gentios, ou pagãos, e os cristianos, né? Os cristãos. Então, cada um deles tivesse um livro dele, né? Então, eu vi que na altura de Camões ainda não existia a palavra muçulmano. Havia outras denominações para considerar muçulmanos. Primeiro, Mouro, por causa de pessoas da Mauritânia, né? Os mouros. Ismaelitas, porque os muçulmanos, o profeta Maomé e árabes são descendentes do profeta Ismael. Agarenos, porque mãe de Ismael era Agar, foi escrava de Abraão, profeta Abraão, mesmo nome Ibrahim, também quer dizer Abraão. Então, chamava agarenos às vezes. Isto traz um significado pouco pejorativo também para dizer aqueles que são descendentes de escravos, né? E saraceno também utiliza às vezes Camões, e maometano, aqueles que seguem o caminho de Maomé, né? Estas eram denominações que Camões utiliza para dizer muçulmano, e gentio e pagão são utilizados como sinônimos, e às vezes ele usa também pagão para considerar o moro, o muçulmano, rei de Melinde. Só numa passagem ele usa a palavra pagão para considerar o rei de Melinde. E também uma coisa que me surpreendeu muito, o Camões nunca denomina turcos como mouros, apesar deles também serem muçulmanos, porque na altura o Império Otomano era um inimigo muito mais forte, tinha um caráter mais forte, mais potente. Então quando ele fala sobre turcos, ele diz turco, não usa mouro para turcos. Isto também é interessante, uma coisa que eu notei. E ele também não usa a palavra de religião, em vez disso ele sempre diz lei, lei, lei. Então, porque na altura as religiões eram consideradas como um rei que regulariza a vida social de pessoas. Isto surpreendeu-me também porque nós temos na nossa religião o mesmo entendimento na altura, que lei é Sharia, né? Meu amigo Abdul conhece melhor a palavra árabe Sharia, quer dizer lei, que hoje em dia também é um assunto muito popular, muito falado. Então eu preparei este mapa, quero partilhar com vocês. Também foi publicado com o livro. Eu quis fazer uma análise sumariamente sobre o desenvolvimento do Império Otomano e as datas importantes de descobrimentos geográficos. Esta parte mais escuro, verde escuro, é a data quando começou os descobrimentos, quer dizer, quando Vasco da Gama chegou para a Índia. O Império Otomano tinha estas fronteiras que estamos a ver no centro, e na altura de Camões já tem estas fronteiras que estamos a ver. Então, um assunto também muito falado na Turquia, porque o Império Otomano não participou em descobrimentos geográficos, não sei o quê. Eu acho que este mapa explica isto muito bem. Foi porque o Império Otomano no início de descobrimentos não era ainda um império marítimo, ainda era terrestre, né? Tinha poder terrestre mais forte. Só que em próximos 50 anos, podemos dizer 50, 60 anos, fez várias conquistas nas costas do mar Mediterrâneo. Então começou a se tornar mais um império marítimo,
forte, sobretudo no mar Mediterrâneo, mas ainda mesmo assim os barcos dos turcos sempre eram mais fracos para a marinha de oceano, quer dizer, tinha barcos baixos, então não era fácil de navegar nos oceanos, nos mares grandes, com aqueles barcos. Mas uma coisa também não se deve misturar, que na altura do Império Otomano, quando iniciou os descobrimentos, aqui na parte do Egito estavam a gerir os mamelucos, que também eram aliados dos otomanos, os otomanos estavam a apoiá-los para que eles lutassem contra portugueses na Índia. E havia também muitos marinheiros independentes com descendência turca, árabe, mistura, às vezes curdos também até, que estavam a navegar aqui, faziam serviço militar marinheiro pago para os reis da Índia, os reis da costa oriental da África. E quero concluir, não quero prolongar muito minha apresentação, só quero destacar para mais um assunto que achei muito interessante, importante ser pesquisado. O Moçambique, eu vivi também 2 anos em Moçambique, e quando eu vivi ali, houve muita gente que me perguntou sobre quem era Moçambique, se era turco, se era árabe, não sei o quê. Então eu pesquisei também a resposta para esta questão quando estava a fazer minha tradução e descobri que este mito, que Moçambique possivelmente poderia ser turco, também existia na altura de Camões, porque ele, quando fala sobre as passagens que passam ao redor da ilha de Moçambique, ele faz uma descrição de tal maneira que o rei da ilha de Moçambique, quando vê pela primeira vez a frota portuguesa, ele pensa, imagina, né, que por acaso se aqueles são que conquistar as terras asianas vieram e por ordem do destino o império tomaram ao Constantino. Está a fazer discussão sobre turcos. Então, quando o rei de Moçambique vê a frota, pensa que eles poderiam ser turcos, né? Depois, a continuação, ele está a imaginar se porventura vinham da Turquia, né? Na imaginação. E depois Vasco da Gama responde, né? Nem sou da terra, nem da geração das gentes enojosas da Turquia. Então, quando Vasco da Gama responde de tal maneira, fala mal dos turcos, né? O rei de Moçambique muda a sua posição de uma maneira mais hostil e começa a fazer guerra, começa a lutar contra portugueses. Isso significa que ele tinha um nível de simpatia com os turcos, né? Então, eu penso que Moçambique, um nome misturado turco-árabe, a palavra Bek quer dizer senhor em turco, né? Bin quer dizer filho em árabe. Então, Moçambique, Musa, filho de senhor, alguma coisa assim. Etimologia da palavra pode ter sido também outra coisa, né? Porque não sabemos, ainda não temos vestígios escritos como é que era o nome principal, mas eu acho que isto é um assunto muito importante para ser estudado, uma área virgem para ser analisado pelos historiadores. Eu não sou historiador, por isso também não quero fazer uma afirmação histórica, né? E havia muitos personagens turcos que passa o Idalkão, que é Yusuf Adil Shah em turco, era dito filho do sultão Murad II, então dito irmão ou meio-irmão do sultão Mehmed II, conquistador de Istambul. Mirosen, também uma personagem, Emir Hüseyin el-Kurdi, um almirante que lutou na Batalha de Dio, Koksofar, ou Jassafar, o Adam Süleyman Paşa era um almirante
também do Império Otomano, que fez cerca para a cidade de Dio, com ordem de Sultão Suleiman Magnífico. E para concluir, quero falar um pouco sobre nosso almirante famoso Piri Reis, que também ele navegou muito em mar Mediterrâneo e também Oceano Índico. E ele tem esta mapa, famosa mapa do mundo de Piri Reis, que é considerado um dos mapas, uma cópia das mapas perdidas de Colombo, né? Partes sobre a América Latina são mais semelhantes para denominações de mapa perdido de Colombo. Então, eu tenho que concluir aqui, pelo o tempo ser muito limitado, mas eu espero para encontrarmos de novo para ocasiões mais amplas para falar melhor sobre esta experiência única de traduzir Camões para turco. Agradeço para toda a gente que participou para o congresso e desejo sucesso para vocês.